pela graça, eu sou livre, eu sou livre, pela graça, eu sou livre, eu sou livre, pela graça, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, pela graça, eu sou livre, eu sou livre, mas a graça se manifestou em minha vida, tudo então mudou e eu sou livre, eu sou livre, mas a graça se manifestou em minha vida, tudo então mudou e eu sou livre, eu sou livre, pela graça, eu sou livre, eu sou livre pela graça, eu sou livre, eu sou livre pela graça, eu sou livre, eu sou livre, pela graça, eu sou livre, mas a graça é o meu Jesus que deu a vida lá naquela cruz e eu sou livre, eu sou livre, mas a graça é o meu Jesus que deu a vida lá naquela cruz e eu sou livre, e eu sou livre. Eu olho para a cruz. Perdoado, livre, aleluia, eu sou livre, eu sou perdoado, recebi nova identidade. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, perdoado, perdoado.
Nessa noite nós te damos toda a honra, toda a glória, no nome de Jesus. Recebe, pois, Senhor, aquilo que te é devido: honra, glória e poder. Aleluia. Sacrifícios de louvor de lábios que confessam o teu nome. Quero te agradecer, Senhor, por aqueles que me ouvem, por aqueles que hão de ouvir e serem cheios do teu espírito de revelação, Aleluia. ao ponto de entenderem que eles são chamados para lhes revelar o teu propósito de habitar entre os homens. Aleluia. Aleluia. Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo que revelas a tua palavra. Aleluia. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E Amém. amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Ana, mais uma vez. Pastor. Amém. Aleluia. É um privilégio poder estar aqui, estarmos Certamente. nessa noite, podermos mais uma vez nos debruçarmos sobre as Escrituras. Eu tinha dito ontem que parávamos sobre o arrependimento das obras mortas, mas eu sentia da parte do Senhor aprofundar sobre Hebreus 9 e eu quero nessa noite convidar-vos a juntarem-se a nós. Em primeiro lugar, que pedir-te mesmo para que não te esqueças de seguir a nossa página no Facebook, no YouTube, Instagram, e também baixares o nosso aplicativo pelo www.artefé.org. E nós temos também todos os dias às 15 horas na Gospel TV e também por meio das nossas redes sociais a Igreja em Casa, um programa fantástico, onde a palavra de Deus diz em Coríntios e Ana: quando vos reunirdes, cada um tem um salmo, cada um tem uma profecia. Então nós nos reunimos e nos debruçamos naquilo que é a vida, aquilo que tem sido as mensagens, e termos mais comunhão uns com os outros. Qual tem sido a tua experiência sobre a Igreja em Casa? Tem sido maravilhosa. Sabemos que isso é o seguir o que é dito sobre a igreja primitiva na palavra de Deus, reuniam-se nas casas. E um ponto muito interessante, nas casas é um lugar que nós nos sentimos à vontade, mas trazendo a presença do Senhor, então nós somos... Amém. Amém. Isso é muito importante, né? Aí realmente nos sentimos em casa, na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém e amém. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 fala sobre os sacrifícios do santuário por causa das imperfeições humanas. Deveriam repetir-se anualmente. Mas Cristo, na sua perfeição, o tema-chave de Hebreus capítulo 9, e que de uma só vez. Nós vemos isso ser dito à medida que nós lemos, e de uma só vez, e de uma vez por todas. Falando no capítulo 9 de Hebreus que o sacrifício de Jesus não é um sacrifício perpétuo ou sempre eterno. Antes é um sacrifício que foi estabelecido e não haverá necessidade de um outro sacrifício. E então eu quero debruçar-me contigo nessa noite sobre o tabernáculo. O tabernáculo. O tabernáculo, como vamos rapidamente ler aqui nas Escrituras, para que possamos entender a mente de Cristo e captar essa revelação e podermos aplicar então isso nas nossas vidas. Amém? E amém. Então diz aqui assim rapidamente no livro de Hebreus capítulo 8, diz do tabernáculo: não segundo a aliança que fiz com os seus pais, capítulo 8, versículo 9, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então, Deus tinha estabelecido com eles uma aliança
no livro de Êxodo, nós vamos ler agora Êxodo 25, versículo 4, eles não permaneceram naquela aliança, naquele concerto. Então, o Senhor disse que não atentaria para eles. Então, nós queremos ver o perigo de não atentar e o benefício de guardar essa aliança. Êxodo 25, versículo 40. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. 39 e 41. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino tecido e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. Glória a Deus. Aqui, ao estudarmos o tabernáculo, nós temos alguns elementos específicos e muito revelatórios, Iona. Mas eu gostaria de voltar a ler, ainda nessa linha de pensamento, sobre o tabernáculo, mas em Hebreus 9, versículo 9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. O Senhor disse a Moisés que atentasse para a edificação do tabernáculo conforme o modelo que lhe fora mostrado. Mas diz aqui no versículo 8, dando-nos isso a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Aquele tabernáculo era simbólico do tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, segundo a sua consciência, no versículo 9, não podiam aperfeiçoar aquele que fazia o serviço. Então nós temos o sacerdote naquele tabernáculo, temos os homens, os fiéis, que fazendo aqueles sacrifícios não eram aperfeiçoados. E assim sendo, implicava que voltassem anualmente a fazer o sacrifício. Verso 10, este serviço, consistindo somente em manjares, bebidas e várias ofertas e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. No livro de Gálatas diz que o herdeiro, enquanto ele é menino, ele é entregue na mão de tutores para ser corrigido. Até o tempo da correção é o tempo em que o tutor corrige. E o tutor dado era a lei. Até que viesse a maturidade, que é Cristo, a sua herança. Diz então no versículo 17 que um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e bodes com água, lã púrpura e hisope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. É necessário entender que, segundo a lei, a purificação era por meio do sangue. Logo, no versículo 14, quanto mais ao sangue de Cristo, que era para a purificação, não vos purificará a vossa consciência das obras mortas. Porque, segundo a lei, todo o sacrifício, quase todos os sacrifícios, quase todas as coisas eram
purificadas pelo sangue. Vamos continuar a ler. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. O que Paulo está a dizer aqui, que eu acredito que seja Paulo o autor, ele está a dizer que o tabernáculo foi feito de acordo com o que Moisés viu no céu. Moisés viu uma figura, e nessa figura o Senhor lhe disse: o que te mostrei no monte, vede que faças conforme eu te mostrei. E isso é tão profundo, porque nós acabamos de ver que Moisés teve um vislumbre da realidade celestial e da realidade que estava por vir, Cristo. Mas em vez de Deus explicar assim, fez por figuras, para que fossem não monumentos, por isso é que elas já não existem, mas que fossem sinais dados e com evidência para que nós pudéssemos entender a linguagem de Deus. Venha comigo ainda no versículo 23. De sorte que era bem necessário as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Na terra ele construiu o tabernáculo que viu no céu e precisava de purificar. Porém, o sangue que era usado para purificar este tabernáculo era de animais. Porque pela lei quase todas as coisas são purificadas. Mas no versículo 23 diz: mas as próprias, aquilo que é o real, as coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Qual estes? Do sangue dos cordeiros, dos bezerros. Era necessário um sacrifício superior. Verso 24: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia. Amém. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Porque quando ele se manifestou, ele foi feito pecado na cruz. Jesus, nas suas obras, suas ações, suas palavras, pensamentos, ele nunca pecou. Mas Deus fez-lo pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, nos faz entender com profundidade isso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, foi feito, novamente, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Para tirar os nossos pecados, ele foi feito pecado. Em dado momento, touros de Bazã me rodeiam, Salmos 22. E a hora nona, a terra se tornou em trevas, ao redor da cruz. E ele se fez pecado. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparas? O mesmo Deus que abandonou o Filho é o Deus que proverá a tua salvação. E com a salvação, no grego, sozo, vem a cura, o perdão dos pecados, a provisão.
tudo o que você precisa. Ele é a tua salvação. Assim, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam a sua salvação. Ele só aparecerá aos que esperam nele. Muitos dizem muita coisa, mas o Senhor revela-se aos que esperam nele. Esperar é buscar o Senhor na palavra que ele prometeu. Moisés vê de que faças conforme o tabernáculo que te mostrei. Mas a gente sabe que Moisés só deu as instruções. Moisés não executou-as. Logo, Moisés trabalhava com homens aptos para o ouvirem. Então, na sarça ardente, Deus apareceu a Moisés. E então ele disse, instrui Arão. Deus não instruiu Arão. Moisés instruiu Arão. Deus, inclusive, disse, Moisés, serás Deus para Arão. E Arão falará com o povo e será teu profeta. A sensibilidade deste assunto, em que as coisas do reino dos céus são feitas na diligência da sua soberania, respeitando, como ele disse, vede que faças conforme. Como é que Moisés viu? Vede que faças conforme o que te mostrei. Como é que Deus mostrou? Pelo Espírito. Amém. Como é que os homens poderiam fazer a mesma obra que não viram? Moisés viu, eles não viram. Então, quando Moisés partilhou com eles, o Espírito que estava em Moisés veio sobre eles para que eles fizessem as obras que o Senhor lhes mandou. Amém? Amém. As obras que o Senhor mostrou a Moisés pelo Espírito foram mostradas aos artesãos. Amém e amém. Vamos abrir no Velho Testamento. Aleluia. Para fazerem o que o Senhor mostrou a Moisés, eles precisavam de ter a mesma unção que estava sobre Moisés. Amém. No livro de Êxodo 31, Êxodo 31, glória a Deus. No versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para obrar em todo o labor. Amém. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamac, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Para que eles façam novamente. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamac, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Deus não ordenou a eles, ordenou a Moisés. Veja novamente esse versículo para você captar a essência da mensagem de hoje. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamac, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. O que é sabedoria? O princípio de sabedoria, temor ao Senhor. Da expressão Yerat Adonai, que é a consciência, não de obras mortas. O que seria a consciência de obras mortas? Da natureza do pecado.
mas a consciência de que Deus está presente para instruir. Amém. Então, eu tenho dado a eles temor ao Senhor. Verso 7, verso 6 ainda, dado a eles a sabedoria do coração, temor ao Senhor, todo aquele que é sábio do coração, que tem temor ao Senhor, para que façam tudo o que a ti, Moisés, tenho ordenado. Para eu executar essa grande obra, o Senhor precisa de dar homens, mulheres que temam ao Senhor, para que estes homens e mulheres façam tudo que a mim Deus ordenou. Uau! Aleluia. Veja a dificuldade do ministério de Moisés. Deus a ele revela, mas quem executa não viu, não ouviu. A Moisés tinham de ouvir. Amém. Um homem sábio aceita ser instruído. O tolo refuta a ideia dele. Agora, Moisés, verso 8 ou verso 7. A saber que te mandei fazer a tenda da congregação, a arca da aliança, o propiciatário que estará sobre ela e todos os vasos da tenda. Número 1. A tenda da congregação, o tabernáculo. Para que Deus habite no meio do povo, era o tabernáculo. O tabernáculo tem a ver com para que Deus pudesse habitar, tabernacular no meio do povo. João capítulo 1, verso 14. E a palavra de Deus, que era não a imagem das coisas futuras que Moisés viu, mas a palavra de Deus era a realidade, se fez carne, habitando no nosso meio, tabernaculando no nosso meio, os homens viram a glória de Deus. Então, no Velho Testamento, sobre a tenda da congregação, Deus habitava no meio do povo. E Deus habitava de três maneiras, três princípios importantes. O tabernáculo, a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Lembrando-nos da história em que Davi carregou a arca da aliança na carroça de bois e Uzá estendeu a mão para ajudar, Uzá morre. Porque estava escrito que sobre a vara, Miqueias diz, a vara é a palavra. Sob a palavra deviam os sacerdotes e levitas carregar a presença de Deus. Logo, o que carrega a presença de Deus não são câmaras, não são cabos, não são luzes. São homens, pela palavra de Deus, santificados. Amém. E assim, o terceiro ponto era o propiciatário. O propiciatário fala do lugar onde a ira de Deus era apaziguada. Islasmos. O propiciatário era onde o sangue do cordeiro era colocado para apaziguar a ira de Deus contra o pecador, cobrindo o pecador pelo sangue. E assim sendo, o sangue, como está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 20, Moisés dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, e está escrito, e semelhantemente aspargiu com sangue o tabernáculo e os vasos no propiciatário, a arca da aliança, que fala da presença de Deus, e depois fala do tabernáculo aonde Deus habitava. O tabernáculo, lá visível, tinha 3 patamares. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Logo, Deus habitava ali, mas havia níveis da presença de Deus. Todo mundo sabia que aquela é a tenda da congregação e Deus está no meio do povo. Porém, entrando para a tenda da congregação, era notório que até aqui no átrio todos estavam. Mas depois restrito no lugar santo. E no santo dos santos, exigia inclusive
que o sacerdote uma vez somente por ano entrasse, com o risco de morrer lá dentro e ninguém poder ir lá lhe socorrer. Amarrava-se uma corda e ao redor da sua cintura tinham sinos, que no movimento do corpo os sinos tiniam. Se houvesse silêncio dos sinos, saberiam que alguma coisa lhe impediu de andar. Talvez tivesse morrido. Daí a história do pai de Zacarias, do pai de João Batista, que todo mundo se espantou que ele se demorava, porque já não ouviam os sinos, porque ele teve um encontro com um anjo do Senhor. Este anjo lhe anunciou: João Batista, a voz que clama no deserto, que prepararia o caminho de Cristo, a realidade. Moisés, no Velho Testamento, viu a sombra. Agora foi revelado no tabernáculo a realidade que estava a se manifestar no nosso meio. Glória a Deus. Essa realidade é a graça de Deus que se manifestou. Vamos orar e entrar num pequeno intervalo onde nós entramos em adoração. Essa graça que se manifestou no nosso meio. Pai Santo, pela Tua palavra, pela Tua graça, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, nessa noite, que nós não estamos mais na lei, mas segundo o Teu Espírito eterno na graça, o Espírito de graça, que por meio do Teu sangue purifica, por meio do Teu sangue, purifica a nossa consciência das obras mortas, para que possamos receber o Teu Espírito que vem pela fé e habita em nós por meio da verdade que nos libertou. Pai, essa mensagem alcance corações, derrube as mentiras de Jezebel, mas o Teu reino se manifesta no nosso interior, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua graça, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém e amém. Pela graça, eu sou livre, eu sou livre. Pela graça, pela graça, eu sou livre. Eu sou livre pela graça, pela graça, pela graça. Eu sou livre, eu sou livre, mas a graça se manifestou. Em minha vida tudo então mudou e eu sou livre, eu sou livre, mas a graça se manifestou. Em minha vida tudo então mudou e eu sou livre. Eu sou livre pela graça, pela graça, pela graça. Eu sou livre, eu sou livre. Glória a Deus, amém e amém. Grande louvor pela graça, é algo que não consiste, como está escrito no verso 10, em manjares, bebidas e ofertas, justificações da carne impostas no tempo de correção. Isso era lei. Hoje nós, pela graça, temos esse acesso. O que é graça na realidade? O poder do Espírito Santo. Muitas das vezes fala-se de graça como favor não merecido. Mas a graça é muito além de um favor que nós não trabalhamos. A graça é a capacitação, é o empoderamento do Espírito Santo para nós vencermos. Onde a Bíblia então diz em Romanos, Joana, onde habitou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado me venceu, onde eu fui vencido, é também onde eu recebo poder, empoderamento do Espírito Santo para que
possa vencer. Então, receba nessa segunda parte encorajamento e seja empoderado pelo Amém. Espírito de Deus na consciência da graça e não da lei que fala de obras mortas, obras feitas no pecado, Aleluia. separados de Deus. Amém e amém. O tabernáculo, a Arca da Aliança e o propiciatário. Vimos na primeira parte que eram estes lugares que nós vemos. No tabernáculo, ao redor, lugar dos átrios. Depois, o lugar da expressão era o lugar santo. Mas lá dentro, na Arca da Aliança, sobre o sangue, havia o propiciatário, onde era colocado o sangue. E éramos aceitos no sentido de cobertura anual. Mas a palavra, como nós dissemos no livro de Hebreus 9, a palavra-chave é uma vez. Entre Amém. a ideia deles fazerem todos os anos aquele sacrifício, Jesus, a realidade de Deus, uma vez somente e por todas, finalizou e permanece até hoje o Novo Testamento, a Nova Aliança. Essa Nova Aliança tem mais de 2000 anos, mas continua a ser chamada Nova. A outra é chamada Velha, por quê? Olhando nós aqui ainda no livro de Hebreus 8, diz assim, no verso 12, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. Capítulo 9, verso 17, verso 16. Porque aonde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, e terá ele algum valor enquanto o testador vive. Logo, enquanto Jesus estava vivo na terra, nós não tínhamos nenhum benefício desse testamento. Então, implicava a morte de Jesus para que, de uma vez por todas, o sangue purificasse a consciência das nossas obras mortas, para que, de uma forma eterna, estivéssemos nesta nova aliança, neste novo concerto com Deus. Então, a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento reside nisso. Velho não é só velho da antiguidade, mas velho porque foi deposto, substituído pelo Novo. Então, Velho Testamento, como nós achamos às vezes que é o lado esquerdo da Bíblia, e Novo Testamento como o lado novo da Bíblia. Não. Esse Velho e Novo Testamento são diferenciados neste sentido, em que o testamento é válido havendo a morte do testador. E o testamento era celebrado por meio do sangue, no Velho Testamento, de sangue de bezerros e de ovelhas. Mas era a sombra que estava por vir. E eu quero falar nesse ponto aqui da sombra daquilo que estava por vir. O que é que estava por vir? Eles tinham agora o vislumbre de Moisés, o ungido do Senhor, que era também a sombra do que estava por vir. Porém, em Moisés, o Espírito de Deus residia, e como nós lemos em Êxodo capítulo 31, Deus colocava em alguns homens para que estes auxiliassem Moisés, para que estes pudessem fazer o que eles não viram. Então, muitas das vezes eu ouvi dizer, eu gostaria de ter vivido no tempo de Jesus. Como seria? Eu não preciso ter vivido no tempo de Jesus. Eu não preciso de ter vivido no tempo dos profetas, nem de Marcos, nem de João, nem de Tiago, nem de Lucas. O que eu preciso é de ter o Espírito de Deus. Amém. Eles fizeram conforme Moisés viu. Eles não viram. E isso nos remete para a 2 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 2, perdão. Verso 9. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, jamais entrou no coração do homem, é tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem, e que por meio do Espírito nos revela todas as coisas. Eu não preciso de ter visto, porque o Espírito de Deus me revela. Amém.
Amém? Por essa razão conseguimos compreender o Evangelho por meio do Espírito. Agora ele diz, aqueles que o amam têm o Espírito. Ele disse assim, ele dá o seu Espírito àqueles que esperam, que o amam, que buscam, confiam no Senhor. Então é necessário que a gente entenda, há aqui algumas coisas muito, muito importantes, umas chaves espirituais muito importantes no ministério. Você quer desenvolver a tua vida espiritual? Lembre-se disso. O Senhor falou com Moisés numa coisa chamada Velho Testamento. Era sombra. Se você quiser desenvolver a tua vida espiritual com Deus, não se agarra no velho. Porque isto tudo se fez novo. A nova aliança. Amém. 2. Você não viu. Você não estava lá. Mas estas coisas são reveladas pelo Espírito de Deus. Para que você possa ser imitador de Jesus, você só pode fazê-lo por meio do seu Espírito. O que impede o Espírito de Deus de habitar em nós é a consciência das obras mortas, dos hábitos antigos. Então a Bíblia diz, despojai-vos, pois, do velho homem e sede corroborados com o Espírito Santo e poder. O velho homem pertencia à classe da velha aliança. O novo homem nasce na nova aliança. Não são só meramente termos. Um era simbólico do passado, outro era realidade em Cristo. Para que eu possa desenvolver a minha vida em Cristo, sendo frutífero, tendo gozo no Espírito, eu preciso de ter comunhão com o Espírito Santo. Amém. Esse Espírito Santo é que vai te fazer entender as palavras que eu falo. Se eu chegar e disser, irmã, vamos agora com a igreja fazer esse projeto segundo o que o Espírito Santo me mostrou. O que eu preciso é que o Espírito Santo toque na vida dos membros da igreja em casa, dos membros que têm a palavra de Deus na boca deles, e então eles entenderam o que eu falei de ter ouvido Deus. Então a unidade da fé, a unidade do Espírito, ela é produzida dentro desse critério em que o que eu vi do Espírito de Deus, tu não vistes. Então eu oro, Senhor, revela a Ioana. Então a Ioana vem, pastor, o Senhor falou comigo. Era exatamente isso que eu tinha falado da parte de Deus. Então agora há um testificar no teu interior daquilo que o Senhor falou comigo. Então, para que possas me auxiliar naquilo que tu não vistes. Por isso e por essa razão, o orgulho é uma das maiores barreiras contra o ministério do Espírito Santo. Eu também posso, eu também consigo, mas Deus não te mostrou nada. Então o que vais fazer é, não segundo o Espírito Santo, mas como falamos, um anexo dentro da obra de Deus. E em vão trabalha o homem, se não for o Senhor a edificar. Então ao longo dos anos, e não são 2 dias que eu trabalho no ministério, ao longo desses, no mínimo 20 anos, no ministério, eu aprendi o segredo. Dentro do ministério, observei sentado ao longe. De muitos que gostavam, que queriam, e outros que às vezes eram forçados, vem, faz. Mas em nenhum dos casos foi bem sucedido. Porque o que é possível ser feito é unicamente pelo Espírito Santo. Quantos de nós, agora eu gostaria de te fazer entender isso, quantos de nós nos sentimos rejeitados? Até mesmo dentro da igreja. Muitos de nós entramos para dentro da igreja e hoje temos uma tendência de cartazes na porta da igreja, seja bem-vindo, uau, glória a Deus pela tua vida. Nada disso é mentira, eu só não faço. Por que eu não faço? Porque a razão pela qual eu me tornei participante foi pelo Espírito de Deus. Não por cartazes que substituíam o testemunho do Espírito Santo em mim. Há uns anos atrás, Joana, eu perguntei a um jovem, o que te fez permanecer? Ele disse, porque fui bem recebido. Eu disse, uau, perigo à vista. E eu lhe perguntei, então diz-me, se um dia fores
mal recebido tu não ficas. E aí é exatamente onde reside o perigo de termos membros não firmados pelo Espírito. Voltando a ler Hebreus 9,14, aquele que pelo Espírito entregou-se, sabemos então que eles nunca vão se entregar. Porque eles vieram firmados na base de cartazes. A obra de Deus ela é real, parem de substitutos. Eu só posso me entregar pelo Espírito. A frustração é obra da carne, é fruto da carne, não do Espírito. Isso é profundamente fundamental. Quantos dentro da igreja se sentem rejeitados? E agora, aí entra o mistério. Por quê? Por que eles se sentem rejeitados? O Senhor disse, se agires bem, não serás aceito. Queridos irmãos, Paulo disse, o bem que eu quis fazer eu não consigo. O mal que eu digo que eu não quero, esse mal eu faço. Queridos irmãos, perante essa pergunta de Deus, como posso eu agir bem? Se o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal eu também não consigo deixar de fazer. Como posso agir bem? E Deus foi peremptório ao dizer, se agires bem, não serás aceito. O grande perigo é ouvir não atentando para o Espírito. Então você ignora. Como é que eu posso agir bem? A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, Gálatas 6, verso 9. A seu tempo ceifaremos. Mano, como posso agir bem? E o agir bem é ouvir o Espírito Santo. Amém. O agir bem de Jesus foi tudo o que eu faço em função do que o Pai me mostra. Ser guiado. Jesus agiu bem na cruz entregando-se pelo Espírito. Então, ser guiado pelo Espírito é o agir bem da nova criatura. O meu conselho para ti é agarre-se na palavra de Deus pelo Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito traz vida, revela, vivifica. Ou seja, a palavra, a letra da lei vai fazer com que você se agarre no Velho Testamento e vai te separar de Deus. Mas o Espírito evidencia, revela aquilo que Cristo fez uma vez só, na cruz do Calvário, sempre eterno, sacrifício redentor. Somente e unicamente pelo Espírito você pode dar frutos que permaneçam. Então eu observei ao longo dos anos, vou repetindo isso várias vezes, muitas pessoas tentarem e chegarem a um ponto de frustração dizendo eu fiz, não fui aceito. Mas na verdade, ainda que ele rejeitado pelo Espírito, ele fez a parte dele. E ele fez bem. Queridos irmãos, cuidado, não permita a incredulidade que sejam substitutos. São substitutos da palavra de Deus. Não permita a incredulidade roubar-te deste entendimento. O grande ponto das Escrituras em Cristo é a realidade, o resto era sombra. E a realidade de Cristo foi vista por Moisés pelo Espírito. E Moisés auxiliado por homens que no e pelo Espírito, para que a realidade em Cristo, todos nós, pelo Espírito, selados, não fora, não independentes, não parecido, mas unicamente pelo Espírito de Deus. Não é por força, nem por violência, não é por força da tua vontade, nem violência da tua determinação, é pelo Espírito de Deus. Não é possível sermos aceitos sem o Espírito de Deus. Então nós vemos isso. Amigo, como entrastes sem vestes nupciais? Porque as vestes de linho fino, no livro do Apocalipse, diz, são os atos de justiça dos santos. Justiça que vem pela fé em Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Cristo pelo Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito Santo. O que mais fazemos nos dias de hoje
nos nossos sermões, nas nossas músicas, nos nossos hábitos, nos nossos cartazes, é substituir o papel do Espírito Santo. Voltemos à base. Quanto mais aquele que pelo seu Espírito se entregou, dando sangue, esse sangue não nos purificará de uma consciência de obras mortas. Logo, em Cristo, além de ser santo e nova criatura, em Cristo é pelo Espírito. O velho homem não dependia do Espírito. O velho homem dependia da opinião dele, do que ele achava, do que ele queria. Amém e amém. Então, Joana, glória a Deus. Aleluia. Amém, é um privilégio. Estamos aqui e... Amém. Aleluia. Aleluia. É incrível. Enquanto o pastor falava, eu pensava na vida de Jesus aqui na Terra. Toda a vida de Jesus aqui na Terra foi pelo Espírito. Ele nasceu pelo Espírito. Ele andou pelo Espírito. Quando ele teve de escolher os discípulos, foi pelo Espírito, porque ele orou. Agora eu faço-te essa pergunta. Como fazes as tuas escolhas? Pela tua opinião? Não, eu sempre planeei minha vida, sempre determinei que vai ser assado, vai ser assim? Ou pelo Espírito? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A profundidade nas coisas de Deus, elas são fruto de sermos guiados pelo Espírito. A superficialidade fala do limite da tua carne. Então, ser removido da superficialidade, aprofundado em Deus, que tem a ver? Ser guiado pelo Espírito. Amém. Eu falava sobre quando Jesus escolheu os discípulos, parecia que ele escolheu de forma muito, de qualquer maneira, aleatória, porque viu um homem ali, vem, segue-me. Parecia que não estava a ser guiado. E como é que Jesus escolheu os seus discípulos? Antes que te chamassem, eu te vi debaixo da figueira. Mestre, como é que ele viu? Pelo Espírito. Como é que Jesus reuniu os seus 12? Pelo Espírito. Como é que Jesus operava em cura? Muitos evangelistas, pastores, estão frustrados porque eles oram e nada acontece. Porque eles oram pensando que vai acontecer magicamente. É pelo Espírito. Se você orar pela pessoa errada, quem é a pessoa errada? O incrédulo. O incrédulo. Não vai fluir. Se escolheres o louvor errado, não vai fluir. Mas se ouvires o Espírito Santo, e a Bíblia diz, eu gostaria de te ensinar isso. Muitas das vezes nós acordamos ou estamos e de repente ouvimos um louvor. Uma expressão interessante que é usada é o Senhor cantar sobre nós. Agora imagina o Senhor cantar sobre nós e de repente, como daqui a bocado nós vamos cantar, terminando o nosso programa de hoje, e de repente você cantar o mesmo louvor que o Espírito Santo despertou em ti. Imagina ler a Bíblia, a mesma coisa que o Espírito Santo estava a fazer-te meditar. Num pensamento, aquela passagem de Romanos 12. E agora você vai ler Êxodo. Não, alinhe com o Espírito. Amém. Alinhe com o Espírito. Faça conforme o Espírito Santo vai dirigindo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembrei-me agora a questão de pelo Espírito. Somente pelo Espírito é que nós conseguimos permanecer agarrados à promessa. Isso falando de Natanael. Natanael, ele estava ali sobre as promessas que ele sabia que se ele se firmar ali, haveriam de se manifestar. Aleluia. Glória a Deus. E é necessário que a gente entenda. A promessa é ouvindo o que o Espírito Santo diz. O cumprimento da promessa é permanecendo, esperando no Espírito de Deus. Amém. Como vencer teimosia? Como vencer rebelião? Como vencer orgulho? Pelo Espírito.
Gostaria, antes de nós terminarmos, Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os guiados pelo Espírito de Deus. Quem é que é filho de Deus? Não é quem vai à igreja, nem quem diz ser filho de Deus. Mas é o guiado pelo Espírito de Deus. Amém? E a Bíblia diz também assim, verso 11, pudéssemos ler? E se pelo Espírito... E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, Aleluia. aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Aleluia. também vivificará os vossos corpos mortais Aleluia. pelo seu Espírito que em vós habita. Entende isso? O Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, se o Espírito de Deus habita em ti, o mesmo que ressuscitou, o mesmo Espírito, aleluia, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, estiver em ti, o teu corpo enfraquecido seja fortalecido no nome de Jesus. Se o teu corpo é o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo que ressuscitou Jesus restaura tua mente nessa noite. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do túmulo, ele tirou dentre os mortos, ele vivifica o teu cérebro nessa noite. Ele faça os teus pés e tuas pernas serem restaurados. Os teus joelhos não vacilem. Tuas mãos sejam fortalecidas. O teu coração liberto de toda a angústia e agonia causada por Satanás seja encorajado no Espírito de Deus. Agora, no versículo 13. Aleluia! Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como é que eu posso vencer a carne? Pelo Espírito de Deus. Aleluia. Nós fechamos o nosso programa aqui. O nosso Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Espírito. Pai, obrigado por o Espírito de Deus que habita em nós, que habita em todo aquele que espera em ti. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Espírito, enche minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito,